coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim; a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis; e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos nos mostra um pouquinho um itinerário de uma vida cristã, como ela é formada. Se vocês retomarem depois em casa com calma este texto de Atos dos Apóstolos, vocês vão conseguirem perceber. O que mostra por primeiro? Todo aquele que se dispõe a buscar a Cristo e a seguir Cristo, de certa forma será encarcerado, perseguido e preso. Não como Paulo foi, de ir para uma cadeia, nós não chegamos ainda a este ponto, como no período do início do cristianismo. Mas nós vivemos sim certas formas de encarceramento. Eu dizia neste domingo, repito hoje, nós vivemos uma certa forma de intimidação, como diz a palavra, né? Não vos deixei intimidar. Quantas vezes nós temos, às vezes, não vergonha, mas até medo de manifestar a nossa fé por causa da reação das pessoas. Nós temos começado a viver uma certa intolerância religiosa, onde não só por causa de uma religião para com outra, mas daqueles que não aceitam religião nenhuma e não aceitam que as pessoas manifestem a sua fé ou expressem a sua crença. E isso gera um certo encarceramento, uma certa prisão, porque você não se sente livre à vontade de manifestar abertamente a sua crença. Graças a Deus que nós vivemos num país onde há esse respeito ainda, mas já muda bastante, a gente já percebe sinais de mudança nesse sentido. Mas em várias partes do mundo, essa intolerância ela é real e a gente tem visto isso. Atentados, mortes, ataques a igrejas. É justamente esse encarceramento onde você crê em algo, mas não pode manifestar a sua fé porque a sua vida está ameaçada. Então, seguir a Cristo, buscar a Cristo, vai gerar sim essa experiência de Paulo de ter sido preso. Bom, mas para aquele que confia no Senhor, ele é cuidado por Deus, ele é protegido por Deus, e essa foi a experiência de Paulo. Paulo está preso por causa do nome de Jesus,
Paulo está preso porque defendia sua fé com a própria vida, sem medo de perdê-la, mas oferecendo a própria vida para testemunhar: eu creio nesse Cristo, eu creio neste que voltou ao Pai, como diz o Evangelho, e enviou o Paráclito. Eu creio nesse que me prometeu a salvação, a vitória sobre os pecados. Eu creio nesse que fará o julgamento do mundo, não o julgamento dos homens. Eu creio naquele que venceu o mal. Por causa disso ele foi preso. E Deus cuidou do seu filho, do seu irmão. Paulo preso, o que acontece? Em momento nenhum ele demonstra abatimento, entrega, mas plena confiança de que mesmo encarcerado, Deus está com ele. E o que acontece? Um terremoto. E aí as portas da prisão se abrem. Deus cuidando daqueles que cuidam dele. Essa é a relação amorosa de Deus. Bom, o carcereiro fica apavorado, porque quando ele se dá conta, as portas todas abertas, ele falou: pronto, fugiu todo mundo e agora eu serei morto por isso. Antes que isso aconteça, Paulo diz o quê? Calma, meu irmão, nós estamos aqui, fique em paz, você não será punido por isso. O que o homem sentiu? Sentiu-se cuidado, protegido. Aqui que está a grandeza de um cristão. O cristão é aquele que cuida do outro, independente de quem ele seja. Quem era este homem? O carcereiro. Era aquele que mantinha ele preso, é aquele que mantinha ele trancado. E quando Paulo teve a oportunidade de fugir e de prejudicá-lo, porque se Paulo tivesse fugido, certamente ele seria açoitado ou morto, qual é a atitude de Paulo? Permanece dentro da prisão, não foge, para dizer: pode ficar tranquilo, a sua vida não será condenada por causa disso. O que Deus está tentando nos mostrar por meio dessa palavra é o que? O cristão tem a missão, a obrigação de cuidar do outro, independente do quem ele seja e do que ele te fez. Não retribuir o mal com o mal. É isso que o inimigo às vezes tenta colocar no nosso coração. A pessoa te prejudicou, faça na mesma medida que ela. A pessoa te caluniou, mentiu sobre você, também calunie ela, minta sobre ela, inventa história sobre ela, vingue-se dela. É assim que o inimigo vai plantando a semente do mal no nosso coração. Mas Jesus ensina diferente: não pague o mal com o mal, mas pague o bem com o bem. Porque a atitude de fazer o bem de Paulo gerou o quê? A conversão daquele homem. Não foram as palavras de Paulo que converteram esse carcereiro, mas foi o gesto de Paulo. Quando o carcereiro se deu conta que Paulo não fugiu, qual foi a sensação dele certamente? De alívio. Ai, que bom, ele não fugiu, não serei morto, não serei açoitado, a minha família não será penalizada por isso. Então ele entende o quê? Por que este homem, que poderia ter fugido e nós não teríamos o controle sobre isso, permaneceu aqui? Ele entendeu quem era Jesus Cristo então. Então o que ele pede a Paulo? Que ele seja batizado, que ele vá à sua casa, que ele também conheça este Jesus Cristo, que ele experimente esta fé. Percebe, meus queridos irmãos? Esse é o grande testemunho que nós podemos dar nos tempos atuais. Enquanto o mundo prega a maldade, o mal, o rancor, a vingança, nós temos a missão de sermos sensíveis, dóceis, pagar o mal com o bem. Eu sei que é difícil ser injustiçado, eu sei que é difícil ser perseguido, eu sei que é difícil ser caluniado, eu sei que é difícil ser maltratado, mas Cristo também passou por isso, e passou por isso para que voltasse para o Pai, como disse o Evangelho, e enviasse um Paráclito, que é o quê? O defensor. É este Espírito Santo de Deus que nos inspira, é esse Espírito Santo de Deus que nos dá os carismas e os dons, que também nos defende diante de Deus. Ele foi injustiçado sim, mas ele não pagou na mesma moeda. Aqui ele foi maltratado, ele foi humilhado, mas ele continuou amando, ele não alimentou raiva, mágoa, espírito de vingança. Aí você fala assim: padre, mas é muito difícil trabalhar isso.
mas não é impossível. Quem disser que é impossível trabalhar a mágoa, a raiva, a vingança, está mentindo. É possível sim, para quem coloca-se diante de Deus. E aí a primeira leitura mostra muito bem. Por que Paulo conseguiu fazer tudo isso? Porque ele rezava. A oração foi que foi capaz de provocar o terremoto, de abrir as prisões, e dele ter esse gesto de bondade, porque ele poderia muito bem, Paulo era sanguíneo, agora esse carcereiro vai me pagar, eu vou fugir e ele vai ser punido por isso. Por ter rezado, Paulo não fez isso. A oração, meus queridos, ela é capaz de fato de provocar um terremoto na nossa vida, porque quando você reza, você está falando com Deus, e Deus fala com você, Deus passa a habitar em você, e aí você é capaz de suportar qualquer coisa, perseguição, mentiras, calúnias, invejas, injustiças, é capaz de vencer o pecado, é capaz de perdoar, de reconciliar, de vencer a mágoa, de vencer o ressentimento. Como é gostoso, como é saudável quando você consegue ter esse tipo de superação, de ter tido alguma situação desgastante em algum relacionamento familiar, pessoal, profissional, e que você de fato faz essa experiência do perdão. Você não sabe o bem, a saúde que vocês fazem, não só espiritual, mas a saúde física. O ato de perdoar tira o peso das tuas costas, porque você entrega para Deus a justiça. Quando você não faz isso, você carrega sozinho, porque você não deixa Deus tomar conta da situação, você não deixa Deus fazer justiça, curar os corações, promover arrependimento, porque como você dissesse, Senhor, deixa que eu cuido. E aí Deus fala, tá bom, você tem o livre-arbítrio, eu vou deixar você cuidar. Foi o que Paulo fez. Paulo poderia ter muito bem cuidado da situação do jeito dele, fugido, garantido a sua saúde e integridade física e deixado o outro ser penalizado. Mas como ele era um homem inteiro em Deus e estava rezando, claro que Deus falou no coração dele, eu te liberto para mostrar para os homens quem eu sou e quem você é, mas não pague o mal com o mal. Por isso Paulo permaneceu quietinho ali e fez o quê? Uma experiência lindíssima. Não guardou raiva, não guardou rancor, não quis se vingar e ainda foi convidado a ir à casa deste homem que pediu para conhecer Jesus Cristo, que também quis fazer a conversão, não por causa do terremoto, não por causa da prisão que foi aberta, mas porque aquele homem que estava lá dentro não se vingou dele, não o prejudicou. E aí Paulo fala uma coisa lindíssima que nós deveríamos levar no nosso coração: tenha fé e será salvo tu e tua família. Que promessa bonita de Deus, não é promessa dos homens, é uma promessa de Deus. Tenha fé e será salvo tu e tua família. Por isso, mães, pais, avós, creiam nesta palavra. Quando você é um homem e uma mulher de fé, a sua família pode ser salva, o seu filho pode ser salvo, o seu marido, o seu esposo, mas Deus tem que olhar no seu coração como olhava no coração de Paulo. A tua oração tem que ser uma oração de fé. Teve uma coisa que marcou muito a minha vida quando eu trabalhava no santuário ainda como padre, e que eu partilho com vocês. Um dia eu estava no atendimento da confissão e entrou um homem de uns 58 anos mais ou menos, e ele chorava, mas muito. E eu deixei ele chorando, chorou. Aí quando ele parou de chorar, se recompôs um pouco mais, eu falei, muito bem meu filho, o que foi? Como é que eu posso te ajudar? Ele falou, padre, eu entrei na igreja quando criança, fiz a primeira Eucaristia e depois nunca mais voltei à igreja. Nunca mais. Não entrei para nada. Para casamento, batizado, missa, nada. Nem para rezar. Desde os meus 14 anos que eu não entro na igreja. Mas hoje eu amanheci com uma vontade grande de me encontrar com Deus, de falar com Deus, de ouvir Deus me falar, de sentir o toque de Deus. Aí eu falei com ele assim, me fala da sua mãe.
Aí quando eu falei da mãe dele, ele voltou a chorar de novo. E chorou. Aí se recompôs novamente. O que foi? Padre, se eu fui batizado, se eu fiz primeira Eucaristia, foi por causa da minha mãe. Minha mãe me levava na igreja, me forçava às vezes a ir, me ensinou a rezar, fez tudo. Era uma mulher de fé, ela morreu católica, uma mulher de missa, de oração do terço. Aí eu respondi para ele assim: hoje aconteceu na vida da sua mãe aquilo que Deus falou. Tenha fé e será salvo tu e tua família. Sua mãe já morreu, a mãe dele já tinha falecido. Sua mãe morreu, ela não viu isso acontecer. Mas ela tinha certeza no coração de que Deus um dia iria fazer isso. E hoje acontece a promessa de Deus na vida da sua mãe. Depois de 44 anos, você volta para a casa do Senhor. Você volta para os braços de Deus. Você volta para a casa que você pertence, porque a sua mãe acreditava nisso de todo o coração. E Deus foi fiel à vida da sua mãe. Esse homem fez uma linda confissão, voltou depois umas 2 vezes ainda, nos dias que eu estava em atendimento, só para conversar comigo, assim: padre, estou fiel, isso meses depois, tenho ido à missa, estou rezando o terço, sou outro homem, mudei a minha vida. Por que eu demorei tanto assim? Eu falei: não se apegue a isso. Não olhe para o passado, olhe para o presente. Não fique olhando o que você fez, mas fique olhando o que você pode fazer. Isso é a vida cristã. A vida cristã é ter essa fé no Senhor, que veio ao mundo e nos trouxe a salvação e voltou para o Pai, e nos deixou o Espírito Santo Paráclito para que nos inspire, para que nos fortaleça, para que nos dê sabedoria e que não permita que a gente se sinta encarcerado. Mesmo que a gente às vezes seja podado dentro de nossas casas, mesmo que a gente seja podado no nosso ambiente de trabalho, jamais duvide da presença de Deus. Deus está contigo e permaneça você também com Deus. Assim foi os apóstolos, assim foi São Judas Tadeu, Paulo, Pedro. Por isso foram capazes de dar a própria vida. Nós ainda não temos essa capacidade, nem eu, e creio que vocês também, de sermos mártires. Oxalá que Deus nos desse essa coragem do martírio. Enquanto a gente não consegue ter essa ousadia e coragem, consigamos fazer pelo menos o gesto de Paulo: não pague o mal com o mal. Porque quando você paga o mal com o mal, você está servindo ao inimigo, você está fazendo propaganda para ele. Agora, quando você paga o mal com o bem, você está fazendo propaganda para Deus. E pode ter certeza que você vai converter muitas pessoas por causa disso. Este é o grande sinal que o cristão pode deixar no mundo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.